Bom dia, amados e preciosos irmãos, Deus vos abençoe ricamente. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é absolutamente confiável e segura? Você olha para dentro de ti mesmo e veja se esta confiança está aí dentro de você. Você confia inteiramente nestas palavras. Porque nós encontramos pessoas que carregam a Bíblia, têm a Bíblia, levam a Bíblia ao púlpito, mas não confiam inteiramente nela. Ela é apenas alguma coisa que ele coloca ali com medo do povo. Pregadores que não confiam na Bíblia. Tem que ter um catecismo de alguém para que ele possa então ler, porque ele não confia na Bíblia. Engraçado que chegam a dizer que a Bíblia não vale nada. Mas por que não descartam a Bíblia? Aquilo vai só condenar eles, sabiam? Se a pessoa diz que não vale nada, mas não a deixa, por quê? Jesus sabe quem confia nele. Deus sabe quem confia nele inteiramente. Deus sabe quem ama a palavra. Pois os homens podem enganar outro homem. Um homem pode enganar outro homem, uma mulher pode enganar outra mulher. Mas a Deus não. Em João capítulo 2, nós encontramos que Jesus, estando em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, ele fez muitos sinais. E muitos dos que viram aquilo creram no seu nome. Esse é o verso 23. Mas no verso 24 diz: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Eu confio em Deus, e Deus confia em você? Deus vê o seu coração lá profundo lá. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Bom, se ele sabia, a Bíblia está dizendo ali, como o verbo saber, ali naquele tempo que ele estava vivendo, que hoje é passado para nós, e hoje no presente, ele sabe. Deus pôde confiar em Jó a ponto de colocar aquelas provações terríveis que nós conhecemos sobre Jó. E Jó confiava em Deus tremendamente. Então se fala muito de Jó, de Abraão, não tem nada errado. É maravilhoso. Agora nós temos que voltar para nós mesmos, para mim, eu volto para mim e você, Carlos. Tá vendo? Então lá vai aquele homem, o equilibrista, atravessando lá numa corda. Você acredita que eu posso atravessar a corda com um carrinho de mão aqui, nessa corda, atravessando esse abismo? Sim. Você acredita que eu posso atravessar com um homem dentro do carrinho? Sim, acredito. Então quem está disposto a entrar no carrinho para andar? Para que eu atravesse com você este abismo? Mas aí agora... Então a promessa é feita. A promessa está lançada a todos os que amarem a Jesus, confiarem em suas promessas. Então nós encontramos que Israel saiu do Egito com um braço forte, com milagres. Mas quem confiava realmente? Agora, nós encontramos um versículo aqui no primeiro livro dos Reis 8:56, dizendo: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel. Segundo tudo que disse, nem uma só palavra falhou de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. Mas
quantos que viram o cumprimento da promessa? Analisemos esses fatos, porque Deus prometeu voltar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os apóstolos olhando para os céus e vendo Jesus subindo, aqueles varões, aqueles anjos apareceram e disseram: varões galileus, o que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que estão vendo subir, há de voltar assim como o viste subir. Jesus virá. Por quê? Deus prometeu um descanso a eles, uma terra, mas eles não confiaram no Senhor. Seus corações não estavam confiados no Senhor como estavam de Abraão. Foram pregadas para ele as boas novas? Foram pregadas. Moisés pregou as boas novas para eles. Moisés os estava guiando, mas nem todos não entraram na promessa. Agora, e nós? Quantos que ouvem o Evangelho alcançarão essa bendita, gloriosa promessa da vida? Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então você ouve a palavra, mas você tem que crer na palavra. Isso é a fé. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Agora, veja bem o que é isto. Ouvir a palavra, mas não crer na palavra. Ouviram de Jesus, mas não creram. Então nós encontramos que Abraão ouviu uma promessa que aos olhos humanos simplesmente não tinha cabimento. Então Abraão foi chamado o pai da fé, e realmente é. Porque nós ouvimos coisas muito inferiores àquilo e às vezes duvidamos. Agora veja que as pessoas confiam no seu amigo, confiam em palavras de homens e desconfiam da Bíblia. Ah, mas a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, já foi modificada. Como já foi modificada? Você conheceu a Bíblia há 100 anos atrás, há 200 anos atrás? O diabo está aí para te dar um tombo, viu? Que esses intérpretes maliciosos, mentirosos, gananciosos da palavra aí, viu? E está aí para isso. Para destruir a sua fé em Deus, para que você possa confiar neles. Confiar neles em vez de confiar em Deus, que é a sua palavra. Agora, Abraão, ele creu contra toda a sua condição. Então ele foi justificado pela fé, porque ele creu contra o seu próprio corpo, sua própria idade, sua própria condição, a própria condição de Sara. E isto sim mostrou uma confiança, uma fé tremenda, por isso Deus disse que o galardão dele seria grandíssimo. Confia em Deus aonde quer que você for. Seja no mar, seja no deserto, seja numa pequena cidade, numa grande cidade, confia em Deus. Porque é justamente esse Deus que Abraão creu. Então, os conjecturadores da Bíblia estão aí.
estão aí para dizer que a Bíblia tem isso, que a Bíblia tem aquilo. Eles têm coisa melhor para te oferecer? Tem. O inferno. Tem a perdição. Eles têm coisas melhores para oferecer para você. O que eles têm? A corrupção, o inferno, a morte. Isso que eles têm. Mas a Bíblia tem a vida eterna para te oferecer, porque ela é a palavra de Deus. Creia nela. Ignore as demais coisas. Agora, procuramos por confiança. Agora, tem alguma coisa absolutamente confiável, segura? Tem, eu lhes apresento. A palavra de Deus, a Bíblia. 100% absolutamente confiável e segura. Às vezes as pessoas procuram um doutor de confiança, um funcionário, um amigo, um pastor, um marido, e assim sucessivamente. Mas, preciosos irmãos, não tire os seus olhos da palavra, não perca a confiança na palavra por causa de um playboyzinho com a Bíblia eloquente, bonito, enganoso, porque o pecado é bonito, é saboroso, mas é enganoso. Então Jó, Deus confiou nele. Ah, que maravilha! Nossa, Jó, hein? Tá bom, Jó ficou. E agora? Ele confia em você? Ele pode confiar em mim, assim como confiou em Jó? Esta é a pergunta. Então, o que nós temos absolutamente confiável e seguro é a palavra de Deus, é a Bíblia. Porque Mateus, capítulo 24, e também Lucas 21, nós encontramos isto. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E Mateus 5,18 diz: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Eu vou falar as palavras de Deus, porque Ezequiel, falando como profeta, a boca de Deus, ele diz: mas eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será retardada. Veja bem que nós encontramos segurança nesta Bíblia. Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Porventura achará o Filho do Homem fé na terra quando ele vier? Fé é confiança nele. A fé te ancora. A fé te sustenta. Sustenta você, moça. Você pode confiar na Bíblia, em Deus. Mas quantas mocinhas, ao invés de conhece alguém, nem conhece, bate papo pelo celular e de repente abandona suas casas para encontrar com um camarada que ela nunca viu. Aí vai, eu nunca vi Deus, mas sai para encontrar com um homem que nunca viu e colhem o quê? Desgraças, mortes, estupros, violência. Deixa o celular, põe a mochilinha nas costas. Vai marcar o encontro em tal lugar. Olha o que o diabo faz. Se você der as costas para a palavra, você automaticamente está caminhando em direção, passos largos para a perdição, para a morte. Não confie no pregador que põe dúvida na Bíblia. Não confie. Não confie num pregador, num pastor, seja lá quem for, seja até seu pai,
que disser que a Bíblia sem a mensagem não vale nada. Se você deixar de crer na Bíblia para crer nisto, você está igualzinho essas mocinhas que saem com a mochilinha nas costas e deixa lá, nem avisa para o pai e mãe. A colheita é cruel. Fique com a palavra, não saia dela, mantenha-te firme, porque Deus tem te prometido e aquele que prometeu, ele é suficiente, capaz de cumprir aquele que prometeu. É o que é exemplo que deixou para nós na Bíblia o nosso pai Abraão, que contra a esperança creu e Deus o abençoou e Deus cumpriu na sua vida as suas promessas. Deixa Deus cumprir as promessas dele na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, o que realmente eu posso te apresentar, absolutamente confiável, absolutamente seguro, é a palavra de Deus. Fora dela, mais nada. O mundo jaz no maligno. O mundo tem os seus compromissos com o seu reino, o reino das trevas. Mas os que confiam em Deus têm o seu compromisso com o seu reino também, o reino da luz. Filhos do reino eterno, sejai-vos, portanto, fortificados, animados, encorajados, mesmo quando as coisas parecerem difíceis, como pareceu para Jó, mesmo quando as coisas parecerem difíceis, como pareceram para Abraão, mesmo quando as coisas parecerem difíceis, quando pareceu para aquele povo no deserto. Confia em Deus e Ele te sustentará. Em nome de Jesus Cristo. Amém.